Como eu estou feliz que você veio aqui estudar a lição de número 2 dessa nova série de lições aqui comigo. A lição de número 2 é intitulada A Fé de Abraão nas Promessas de Deus, e este vídeo é a lição comentada, onde eu vou estar lendo com você a nossa revista, trazendo alguns comentários, alguma explicação, caso necessário, e também vou compartilhar com você um roteiro como esse aqui, baseado 100% nessa lição, onde algumas perguntas, algumas interações que eu faria na sala de aula, alguma sugestão para isso, vai estar disponibilizada para você. Isso aqui gratuitamente você pode baixar aqui na descrição do vídeo. Então tem o roteiro dessa lição, é um PDF, é um link, abre o PDF, você pode abaixar à vontade. Lição número 2, na página 10, mais uma vez, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Nós, com certeza, já lemos o texto áudio, bem como o texto da leitura bíblica em classe. Vamos já nessa oportunidade para ganhar o nosso tempo, na página 13, começar com o primeiro tópico. Abraão volta do Egito para Canaã. Contenda entre os pastores é o primeiro subtópico. Devido à riqueza de Abraão e de Ló, no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados, não comportava as famílias do tio e do sobrinho. Aí o texto diz, porque sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abrão que ele deveria sair de sua terra e de sua parentela. Longe da família e dos seus conhecidos, Abraão teria a sua fé lapidada por Deus. Então, nesse primeiro subtópico, nós vemos um problema familiar, mas que foi causado por um problema, talvez nós chamaríamos de logístico. Não tinha espaço suficiente, eles eram tão ricos em animais que a terra onde eles estavam e caminhavam não cabia, e começou a dar briga entre os pastores do tio e do sobrinho. A resolução do problema, ou o ápice da colocação do problema, é que eles não podiam habitar juntos. É o que diz aqui o texto que o pastor nos chamou a atenção. De maneira que não podiam habitar juntos. Então, o entendimento de ambos, mas principalmente de Abraão, é que não dava. Era necessário partir, repartir, ir cada um para um lado. E como pergunta aqui para este subtópico, eu acho que a pergunta, uma das mais profundas da aula, mas é uma pergunta válida. Não podiam habitar juntos por quê? Claro que no texto a gente entende o porquê lógico daqui por causa dos animais. Os animais têm que comer, quem entende animal sabe, né, que eles precisam do espaço para pastagem, e talvez um estava entrando do outro, e talvez confundir animal, enfim. Mas que exemplos para nós hoje, nós teríamos que chegar à conclusão que não dá para continuar junto. Esta mesma lição, número 2, eu disponibilizo para você neste canal a forma tradicional deste canal, que é um roteiro como este aqui, com uma didática diferenciada, e nós trazemos alguns mais textos bíblicos lidos na sala de aula. E neste contexto aqui, eu coloquei um outro exemplo de separação que aconteceu entre Paulo e Barnabé, e tudo por causa de querer ou não querer a presença de um outro obreiro chamado João Marcos. Então eu li nessa outra lição o texto, e você pode até ler se quiser, Atos 15, 36 a 39, mas eu fiz o comentário lá, e este é um exemplo do Novo Testamento de realidades dentro do nosso contexto que a solução melhor, pelo menos por ele, foi encontrada. Eu tenho até às vezes dificuldade, eu me questiono muito sobre este texto aqui, mas vejo que a bênção de Deus continuou perfeitamente sobre a vida de Paulo, entendendo, portanto, que aquilo não foi um erro, não foi um erro de Paulo, pelo contrário. Ora, então, de Abraão e de Paulo, dois grandes homens de Deus na Bíblia, eu encontro que há momentos que não é hora de, na maioria das vezes, principalmente no contexto da igreja, nós vemos o ensino ser sempre de fazer o possível para esta unidade. No entanto, eu encontro estes exemplos, momentos específicos, não é o tempo todo, não é por qualquer coisa. Por favor, não sejamos meninos, nem usemos isso por desculpa da nossa carnalidade. Amém? Mas tirando isso, há momentos, há situações que é necessário partir, é necessário cada um ir para um lado. No caso de Paulo e Barnabé, ambos prosseguiram a chamada que Deus tinha na vida deles. Nada mudou, no melhor dos sentidos, para com Deus. Talvez
tem alguma coisa para Barnabé no seu ministério, alguma coisa não foi favorável, não sei. A Bíblia não conta mais sobre o caminho de Barnabé. Mas, a princípio, ninguém ali se desviou, ninguém se tornou desigrejado, ninguém negou a fé. Pelo contrário, ninguém levou rancor e briga. É uma das coisas que o pastor aqui nos chama a atenção, que nós vamos ver na prática, que Abrão, apesar da escolha de seu sobrinho, ele não leva maldade nenhuma no seu coração. Então, seria uma pergunta interessante para nós pensarmos. Será que existe alguma situação hoje que, em se ter tentado caminhar junto, chegou-se à conclusão, e com a bênção de Deus, que era melhor separar? Muitas pessoas falam disso do casamento, mas não é bíblico, não é bíblico, não é bíblico. Mas há outras situações, como nós falamos aqui, que são bíblicas. Amém? Então é uma pergunta interessante, mas eu acho que extremamente profunda. A colocação do pastor aqui, antes de entrar lá, é no última frase, ele quis inferir aqui que, e eu concordo, que o sobrinho junto já era uma falta de obediência de Abraão. Ele obedeceu, como nós estudamos na lição passada, mas parcialmente. Ele deixou uma besteirinha passar. Talvez para ele, como para nós, muitas vezes, esses detalhes pequenos. A mim, eu saí da minha parentela, mas meu sobrinho e meu pai, não é nada, né? Mas Deus falou da parentela e da casa do teu pai. E o Abraão trouxe o pai e o sobrinho. Mas agora, neste momento, Deus permitiu que, por fim, ele ficasse livre da presença do sobrinho. E o pastor nos sugere aqui que Deus tinha um propósito de lapidar a ele longe da família. Este propósito tinha um porquê de Deus e Deus queria fazê-lo assim. Abrão e Ló se separaram, é o segundo subtópico. Abrão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagens. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa, que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abrão seguiria para a direita, e se ele escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. Temos que seguir o seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta a, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com os outros, com os homens. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. E aí vem outra pergunta muito interessante. Será que Abraão não foi besta, não? Na nossa linguagem nordestina. Será que ele não foi covarde? Talvez Ló fosse uma pessoa que tivesse, não sei, um gênio meio estourado, sei lá o que foi. Será que Abraão, porque já era uma pessoa mais velha, não quer briga, e não foi meio covarde de não querer chegar a um acordo com o seu sobrinho que fosse justo, igual para igual, como nós dissemos. Mas nós vemos no exemplo de Abrão que ele fez uma maneira difícil de entender. Ele simplesmente deixou em branco a carta e disse: olha, Ló, escolhe para onde você quiser ir. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E pronto, ficamos assim. Não foi só não comprar briga, ele nem entrou numa tentativa de justiça. E a minha segunda pergunta para esse subtópico, para a turma pensar sobre isso, é como é que isso prova um caráter alicerçado em Deus? Foi essa palavra que o pastor usou aqui para nós. E eu entendo somente da seguinte maneira. Ao eu fazer desta forma e deixar na mão dele a escolha, eu deixei na mão do meu sobrinho aos olhos do homem. Ao meu coração, eu deixei na mão de Deus. Eu não sei onde Deus me quer ir neste momento. Tá toda a pastagem. Deus me mandou vir para esse caminho. Pronto. Tá aqui a terra diante de mim e eu tô caminhando conforme a direção de Deus para minha vida. Mas chegou um momento que eu entendo que não dá para viver essa situação. Há de se separar. Então, se temos que nos separar, tem duas coisas. Deus não me falou nada até agora. Vamos usar nossas palavras do dia a dia de hoje. Então, eu entreguei nas mãos de Deus e disse: Ló, onde você quer? E Ló escolheu e Abraão ficou com o outro caminho. Vamos ao terceiro subtópico, caminhando com essa história. As escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da Campina do Jordão. Abraão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã.
Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas campinas, nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. O lugar escolhido por Abrão não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem a orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. O que nós vemos aqui, marcado pelo pastor, é que Ló, ao ter sido dada a oportunidade, a sua escolha foi puramente, isso é clarinho na Bíblia, pela aparência. Ele olhou e viu o verde, viu o bonito e viu tudo favorável, e por causa daquilo que ele viu com os olhos, por causa da aparência, ele foi atrás daquela terra. Abraão decidiu entregar na mão de Deus. Mas eu achei uma coisa interessante, que até na outra aula eu chamei a atenção, é o que seria justo se Ló, tendo recebido um direito que, poxa, é o tio dele que trouxe ele com ele, uma pessoa mais velha, como um pai para ele. O mínimo que humanamente esse rapaz deveria ter feito é visto o bonito e disse: olha, tio, então vamos dividir assim. Tá aqui o bonito, metade do bonito para lá para você, metade do bonito para cá para mim. Mas você vai ficar com um pouco dessa terra abençoada aqui, bonita, para você não ficar só com ruim. Mas ele, na cara dura, pegou todo o bom e bonito e deixou o tio com a outra parte, 100%. Então, nós vemos, inclusive, situações ao nosso derredor de pessoas que fazem escolhas como Ló. Mas eu quero que eu e você aprendamos que nós que dependemos do Senhor, não nos frustramos com a maneira que o mundo caminha, ou que a maioria, inclusive ao nosso redor, dentro da igreja, caminha. É uma pena que isso seja assim. Porque nós que clamamos por justiça, e até para o mundo, muitas vezes em nos dada a oportunidade para nós fazermos, algumas vezes nós passamos por cima. Não estou dizendo todos, não estou dizendo sempre. Mas se não cuidarmos, nós vamos ser como Ló. E até sermos injustos com alguém que nos abençoou. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantos casos acontecem dentro de famílias que nós vemos? Briga, tudo por causa do quê? Do melhor, do mais e etc, etc. Então aprendemos essa lição. Um decidiu pela aparência e o outro decidiu entregar na mão de Deus e entender que Deus faz justiça e a sua justiça não falha. Isso daí é profundo, irmãos. Por quê? Porque quando nós vemos humanamente isso, nós dissemos: Ló foi injusto, foi egoísta. E nós hoje encontramos um mundo de egoísta ao nosso redor. E que Deus nos guarde que nós sejamos mais um contado nesses. Mas vamos dizer que nós somos um crente como Abrão. E que fomos tão bobos como Abrão, pela aparência bobos, por dentro confiando no Senhor. Então o que acontece? O nosso coração está confiado na justiça de Deus. Se Ló praticou a injustiça diante de Deus, e Deus está vendo tudo e vai dar contas. Isso é uma coisa, irmão, que ou nós cremos ou nós não cremos. E toda vez que eu e você tomarmos a justiça com as nossas mãos, com as nossas palavras, com a nossa força, nós estamos tirando a justiça da mão de Deus. Nós tomamos para nós. Então, aprendo com a Bíblia que se ele fez alguma injustiça diante de Deus, Deus vai cuidar. E nós vemos na história que foi assim mesmo que Deus fez. Então, a escolha de cada um, já falamos sobre isso. Vamos para o segundo tópico, as consequências da escolha. Tudo aquilo que a gente faz tem consequência aqui na Terra, primeiramente. Tem consequência eterna, mas tem consequência aqui também. As consequências das escolhas. Primeiro, resultados da escolha de Abraão. Nossas escolhas são opcionais. Ou seja, cada um decide. Mas as consequências são inevitáveis, ou seja, sempre tem consequências, para bem ou para mal. E quase sempre essas consequências são imprevisíveis. Estou aqui embaixo na página 14. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão. Ele estava na direção de Deus e agindo de maneira correta. O Senhor o orientou sobre o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências da sua submissão à vontade dele. Em breve, Abrão iria colher os frutos de suas escolhas, porque tudo que o homem semear, isso também se fará.
que nós vemos na história aqui, eu vou ler com você, Gênesis capítulo 13, versículo 12 ao 17, é a consequência imediata da escolha de Abraão. A escolha de Abraão foi deixar Ló escolher. E Ló escolheu. Então, no capítulo 13, versículo 12 a 17, nós vamos ver o que aconteceu. E eu quero ler este texto com você. A gente não lê na leitura bíblica para ler no contexto, né, enquanto nós estamos estudando. Então, capítulo 13, versículo 12 ao 17, diz o seguinte: Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então, o que eu quero você ver comigo aqui é que assim que Ló partiu, a escolha foi dada, Ló escolheu a sua parte, Abrão viu Ló sair, virou-se para a sua parte, o que, entre aspas, sobrou para ele, e naquele momento veio a confirmação de Deus. E é isso que eu quero que você e eu vejamos. Deus se apresenta, o pastor diz, como as consequências de nossa escolha são inevitáveis, tem consequência. Ló vai se encontrar nos primeiros versículos que a gente leu, falava já que os varões daquela terra era coisa brava, mas ele foi atrás do seu, entre aspas, destino, aquilo que ele escolheu com o seu próprio querer e por causa dos seus próprios olhos. Abraão se vira com aquilo para aquilo que sobrou aos olhos do homem, mas que Deus preparou para ele. E a prova foi que na hora que ele vira-se para a terra que sobrou para ele, Deus confirma: esta é a terra que eu preparei para você. Olhe para lá, veja, caminhe, porque é aqui que a bênção minha para você vai acontecer. E não só esta terra toda que você está vendo com seus olhos aqui vai ser sua e da sua semente, mas a sua semente vai ser tão grande que não se contará. E para o entendimento da antiguidade, isso era a maior bênção, a maior vitória que alguém, um homem, podia ter, a maior honra que esse podia ter. Segundo subtópico, resultados da escolha de Ló. Temos depois a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis que o levaram cativo com sua família. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele tinha semeado. Então, eu encontro 2 resultados aí. Um que o pastor chamou a atenção e o outro que eu já acabei de falar com você há pouco tempo, no versículo 13 e 13. Os varões, o povo, a gente que ele encontrou lá. A terra era bonita, mas o povo era corrupto. As pessoas eram más aos olhos do Senhor, uma coisa encrunhada, que nós vemos o resultado depois. Então, essa foi a primeira colheita que ele recebeu, que ele não esperava que estava lá, mas era o que ele estava. A segunda colheita foi essa que o pastor chamou a atenção aí. 14, versículo 11 e 12, ele até mencionou Gálatas 6 e 7, aquilo que a gente faz, a gente colhe. E ele, o que aconteceu no 14, 11 e 12 é que vieram estes reis, invadiram a terra que ele estava e levaram ele, a mulher dele, a família dele, os empregados dele e os bens dele. Tudo foi levado embora de um dia para o outro. Tudo aquilo que os seus olhos cobiçaram e ele foi tomar posse da vitória, de um dia para o outro foram levados das suas mãos. A atitude de Abraão para com Ló é o terceiro subtópico. Quando Abraão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Abraão pelejou em favor de seu sobrinho e libertou ele e a todos os que foram levados cativos. O pai da fé confiava em Deus e sabia no momento certo, o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. O que me chamou a atenção aqui, que eu marquei, sublinhei, é a palavra nenhum tipo de ressentimento. Quando nós vemos alguém pagar o preço, as consequências do seu pecado, da sua atitude, da sua injustiça para conosco. É a hora que a gente geralmente ri e diz: bem feito, tá vendo? Fez mal a mim.
Eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, Deus fez pagar. Abraão não mostrou uma gota disso. Nem uma sombra, nem uma gota. Quando ele ouviu o que aconteceu, ele prontamente disse, meu sobrinho, não vai ficar assim não. Vou livrá-lo. Pegou os homens da sua casa, os seus servos, e foi atrás. Eu digo em minhas palavras, pela fé. Porque se 4 reis se juntaram para vir levar, como é que ele pensava que ele, na sua pequena clã, ia conseguir livrar? Não sei. Mas com fé em Deus, ele partiu e a palavra diz que ele conseguiu voltar com seu sobrinho e toda a sua família que estava ali. O texto que se colocou aqui, pelo pastor, é o 14, versículo 14 e 16, e neste texto mostra que livrou todo mundo, Ou seja, que quem tinha sido levado no versículo 11 e 12 falava de Ló ter sido levado. Mas aí no texto que Abraão recuperou a eles, sabe, a gente descobriu que era com a mulher, com os filhos, com todo mundo, para além dele e a sua riqueza. Eu escrevi aqui no nosso comentário, demonstrou amor e graça, apesar da escolha de Ló. Ló não pensou em Abraão, mas Abraão priorizou a Ló e o seu problema. Não aceitou como ele mereceu, que a gente acabou de falar, Como temos agido em relação aos que nunca nos favoreceram ou até nos prejudicaram? Essa é uma pergunta para meditação na sala de aula. Eu tenho certeza que cada um de nós tem exemplos na sua vida de pessoas que fizeram como Ló. Foram ingratos a você, que fizeram injustiça. E às vezes, como aconteceu com Abraão, gente da família, gente que você ajudou, que você foi responsável pela carreira que ele tem, pelo sucesso que ele tem, você foi uma pessoa chave. Você ajudou na hora que ele mais precisava. E quando virou a esquina do tempo ali, essa pessoa simplesmente foi injusta, não pensou em você, em nada. Então, este tipo de coisa, e às vezes da família, e às vezes dentro da igreja, acontece. Eu tenho certeza que cada um de nós tem pelo menos uma experiência com isso. E a pergunta é essa: qual o nosso sentimento em relação a ele? Será que nós temos a mesma liberdade emocional e espiritual que Abraão tinha em relação ao seu sobrinho? Ou será que nós guardamos e esperamos o tempo, como algumas culturas são bem conhecidas? Nisso, ele aguarda o tempo da vingança. Ele sabe esperar, ele não tem pressa. Tem algumas culturas, nós brasileiros somos mais... pensamos em resolver assunto mais rápido. Mas, enfim, um ou outro está aguardando o tempo do outro cair, ou preparando para que o outro caia. E a minha pergunta é essa: será que é? Será que nós temos rancor no nosso coração que nós guardamos por dias, meses, anos, décadas, por o mal que alguém fez? Ou será que nós confiamos em Deus e dizemos, meu filho, Deus te abençoe, e ao mesmo tempo no meu coração eu sei que Deus estará comigo. Se ele praticou injustiça, o Deus da justiça entrará em justiça com ele. Na verdade, eu nem faço questão, porque, no melhor dos sentidos, eu sei que o peso da justiça de Deus é pesado. É pesado. Então, quanto maior for a injustiça dele, mais o peso de Deus chegará. Então, a mim cabe que Deus tenha misericórdia, porque eu sei que a justiça de Deus é segura. Isso é crente, irmão. Isso é crente em liberdade de espírito e, por consequência, de alma. Eu vou para o meu caminho com o Senhor. O Deus que me deu ontem, não é? Lembra do Davi falando com Saul? Eu sei que eu posso enfrentar, porque quando eu tive o problema no passado e tive que enfrentar 2 gigantes, no melhor dos sentidos, o leão e o urso, Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu. Então eu conheço já o que é andar com Deus. Não são essas traições, essas injustiças que vão me parar, que vão mudar o relacionamento que eu tenho com um Deus que provê para a minha vida. Ele me tirou, ele me roubou, mas Deus é o que provê para a minha vida. Então, como nós temos agido? Será que nós temos encontrado, temos vivido essa mesma liberdade espiritual? Escute, por favor. Eu estou usando agora na ordem que eu entendo espiritualmente de trazer isso para você. A liberdade espiritual, porque foi baseada na fé em Deus, na confiança em Deus. A liberdade espiritual, ela, por consequência, nos dá uma liberdade de alma. E muitas vezes nós estamos presos na alma e pensando que o problema está só na alma. Não. O problema está espiritualmente. Na hora que a gente se livrar disso, deixar, liberar essa situação na realidade da confiança em Deus, da justiça de Deus, o humano, a alma,
vai caminhar, vai ser curada junto. Não precisa de teologia de cura de alma, precisa simplesmente cair aos pés do Senhor e pedir que Ele nos dê esta liberdade espiritual. Então seria, se esta palavra tocou ao coração, esse é o tipo de estudo, irmãos, que está vendo, não é profundamente teológico, não se explica muita coisa, mas que permite cada um dos alunos e cada um de nós nos colocarmos diante da palavra dessas situações e questionarmos a nossa vida. E questionarmos. Então, se nós não vivemos a mesma realidade que Abraão viveu, será que nós não estamos sendo prejudicados? E a verdade é essa. Quantas pessoas estão aí acabadas, envelhecendo por causa deste latente ódio, ressentimento guardado? E não adianta fazer seminário de como liberar ressentimento, de fazer isso, aquilo. Não. Começa com Deus. Então, sugiro em nome de Jesus aos alunos, em nome de Jesus, a se quebrantarem diante de Deus, a pedirem perdão, porque a sua escolha naquele dia da injustiça foi diferente, e eles trouxeram, por causa dessa escolha nossa, a gente trouxe todo este tempo esse cargo que não pertencia a nós. Se nós tivéssemos confiado tão somente em Deus, nós não estaríamos isso aí. Então, decidimos agora. Então, vamos fazer um novo marco, o Senhor, daqui para frente. Eu quero me livrar disso. Eu quero entender que ele ou ela vai ter da tua mão a justiça. E que o Senhor tem misericórdia dele. Mas a justiça não cabe a mim. Então, todos os seus planos, toda a sua mereceu, tá vendo? Todo o seu observar o que está acontecendo para ver quando o mal acontece, você vai deixar tudo isso para trás. Vire para a sua Canaã em nome de Jesus. Para o lugar aonde Deus tem te chamado. Olhe para essa terrinha feia, para o que sobrou para você. Aleluia. Porque na hora que você olhar para o que sobrou, pode ser que você tenha uma experiência semelhante à de Abraão. Deus vai confirmar no teu coração. Isto não é resto. Isto é o que eu tenho para você. Então o que nós pensamos que era de Satanás, que era do... Não, irmãos, não. Nós estamos sendo provados. E infelizmente não fomos aprovados. Mas chegou a hora. Deus nos está dando uma outra chance de começar de novo no caminho que Deus já nos tem trazido aqui. Pode ser que humanamente seja feio. Não pareça próspero. Amém? Mas é o lugar de Deus para nossas vidas. Então vamos para o terceiro tópico, não é isso? Os altares erguidos por Abraão. Abraão, construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abraão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. Eu marquei essa palavra aí, em consagração e adoração, porque esse é o que um altar simboliza. Erigir, não é? Aquele altar, se fazia sacrifícios de animais ali, onde o símbolo disso era o louvor a Deus, trazer um sacrifício daquilo que você tinha para Deus, mas se consagrando. A maioria, eu me lembrei agora do próprio Jó, que fazia, né, sacrifício por ele e pelos seus filhos. Ele diz, caso meus filhos não tenham sido fiéis, ele sacrificava em favor dos seus filhos constantemente. Então, era um altar de consagração. Ele trazia a sua vida e a vida dos seus filhos a serem consagradas a Deus. Este era o símbolo, era o sentimento que este patriarca trazia. E nós vemos a mesma coisa aqui na vida de Abraão. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abraão. Abraão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. O que eu escrevi aqui em primeiro lugar, no nosso roteiro aqui, o altar é para consagração e adoração, e o altar de Siquém foi o altar da promessa. Este é o altar mais fácil de nós erigirmos. Por quê? Porque acabamos de ouvir a promessa da bênção. O dia que Deus fala conosco, que Deus nos chama, que Deus nos dá uma vocação, que Deus nos dá uma direção na vida, que Deus nos batiza com o Espírito Santo, que nós ouvimos a voz de Deus, que nós somos usados por Deus, o dia que essa promessa, ou que algum recebimento de promessa, ou que ouvimos o chamado, estes dias são dias muito especiais, que é muito natural que a gente saia para casa agradecido. E às vezes a gente passa dias e semanas neste mesmo espírito, nessa mesma fé, neste mesmo vigor espiritual,
Porque Deus acabou de falar comigo, porque Deus está me dando esta visão, esta chamada. Eu me sinto privilegiada, talvez num culto onde eu tive pela primeira vez um privilégio que eu não esperava e Deus me usou. Pronto, o que quer que seja este dia da promessa. O altar de Siquém, que foi o altar da promessa, é o altar mais fácil, porque é o altar da bênção. É o altar do dia da vitória. É o altar do dia que Deus falou expressamente para você. É simples fazer um altar aí, mas é importante também, porque desde esse princípio nós estamos nos consagrando e adorando a Deus. Seguinte, mais um altar. Abrão também construiu um altar em Betel, que significa casa de Deus, e ali invocou o nome do Senhor. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje, há muitos crentes que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo. Mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Betel significa casa de Deus, nos leva a entender o altar da constância. Essa é a aplicação que eu quero fazer com você. O pastor começou aqui falando do contexto da igreja, da casa de Deus, e eu quero caminhar um passinho a mais. Este altar da casa de Deus, para mim e para você, a ida à casa de Deus não é só dia de bênção. Eu vou muitas vezes na casa de Deus, que é o dia a dia da casa de Deus. E o dia da bênção, ele é glorioso, por isso que eu digo que é fácil erigir um altar de adoração a Deus neste dia. Mas há dias que é na casa de Deus onde eu encontro perseguição. É onde eu encontro eu estar servindo e alguém está me entendendo mal dentro do serviço que eu estou fazendo. Eu encontro a realidade que tem dia que eu não estou afim, eu não estou bem de saúde, ou não estou com uma realidade dentro dos meus relacionamentos, seja na minha casa ou no meu trabalho, que isso enche a minha cabeça e eu não estou com coração nem com cabeça para a casa de Deus, seja qual for as coisas que estão ao meu redor. Então eu digo aqui que o altar da casa de Deus é um altar que nos leva ao altar da constância, do contínuo culto a Deus, da contínua consagração e prioridade de Deus na igreja, no dia a dia. Este altar da constância, este altar que é levantado para Deus a cada semana, ele é muito mais pesado do que o altar do dia da bênção, irmãos. Como eu disse aqui. Porque a nossa vida emocionalmente não é constante. E porque as emoções não são constantes, não é constante o meu desejo natural de levantar, de entregar um altar, um sacrifício a Deus. E por isso a minha vida se torna volátil. Mas nós somos chamados a erigir o altar de Betel, que é a casa de Deus. A cada semana, constantemente, dia a dia, quando eu sinto ou deixo de sentir, Deus não mudou quem Ele é para mim, aleluia. Ele está acima de todas essas coisas que mudam o meu sentimento. E eu, se o reconheço neste lugar, então eu deixo o meu sentimentinho de onde está, porque a princípio não vai mudar. O meu problema não necessariamente vai sair se Ele quiser, se o Senhor quiser operar, e talvez ao eu ir à casa de Deus eu vou pedir. Eu vou oferecer minha adoração, eu vou oferecer a minha consagração porque eu vim em fidelidade à casa de Deus, mas eu vou aproveitar e pedir, Senhor, resolve meu problema em casa, me ajuda, por favor. Senhor, se comigo quando eu voltar lá no meu trabalho, o Senhor tem visto a situação. Senhor, seu provedor, tu sabes, Pai. Então, eu venho não para barganha, eu venho porque eu entendo que Deus está por cima de todas essas coisas e eu o reconheço por Senhor da minha vida. Eu venho oferecer um altar na casa de Deus, o altar da constância. Querendo ou não querendo, eu digo, Deus é prioridade na minha vida e eu sirvo a Deus servindo a igreja. É assim mesmo. Eu e você servimos a Deus quando nós servimos a igreja. A gente serve a Deus na igreja. No mundo, pregando o evangelho, e na igreja, trabalhando para a edificação dos santos. É ali que nós servimos ao Senhor. Amém? Biblicamente é isso. Então, é difícil, mas eu trago este altar da constância. Amém? A prioridade é o Senhor, é o reino de Deus, é o culto. Teve problema? Diga o problema. Espera aí. Depois do culto, eu volto. Eu aprendi isso dos meus pais na fé. E aprendo que é uma verdade diante de Deus. Mas vejo na mídia social muita gente fazendo gozação dos pastores que colocam o reino de Deus como prioridade na vida sua e da família.
Só que se a bênção de Deus, a obediência a Deus, a prioridade de Deus não tiver, o problema da família vai continuar ou vai ser resolvido pela sabedoria humana. E eu pergunto, qual é maior? Nós temos que obedecer à sabedoria de Deus. Agora, se a Bíblia não diz nada disso, diz que a gente tem que priorizar a família, a sabedoria humana, o que é do homem, os nossos problemas, os nossos sentimentos. Se é isso que a Bíblia diz, se eu e você estamos lendo a palavra de Deus, estamos encontrando isso? Você até me mostre onde está, por favor. Porque até onde eu entendo, estes pais na fé, e ainda encontrar um homem que tenha coragem de falar isso hoje, e às vezes eu vejo, e o povo dizendo, que absurdo. Abraão erigeu o altar de Betel, e eu faço essa aplicação para nós. Mas o terceiro altar é o pior de todos. Vamos ler aqui o altar de Hebron e de Moriá. É interessante que Abraão foi para Hebron, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. Ó, quão bom é quão suave é que os irmãos vivem em união, precisamos permanecer no amor fraternal. Depois falou, o altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa, Isaque, nesse altar. Gênesis 22. Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagine o coração do pai quando o filho perguntou, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Tal acontecimento não foi uma encenação. Foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca. Ali, Abraão, diante de Isaque, inocente, edificou um altar, chamou seu filho e o amarrou sobre a lenha. Isaque poderia ter protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus de seu pai. E certamente também o seu. Depois de provado, o anjo mostrou a Abraão um cordeiro para o sacrifício. Eu li este texto no nosso outro estudo. Se você quiser ver mais versículos bíblicos para basear este estudo, fique à vontade de ir lá. Se também quiser só baixar, abre lá o vídeo dele e no comentário do vídeo dele, na descrição, vai estar o roteiro. Você pode baixar o roteiro, ver os versículos que nós citamos aqui e fica à vontade para usar. Mas este Moriá, eu chamo ele de o altar do sacrifício maior. O mais difícil dos altares a ser erigido, pois nele sacrificamos algo muito importante para nós. Qual o grande sacrifício que Deus requereu de você? Um trabalho, uma amizade, uma prioridade, uma oportunidade ou o nosso tempo? Então, para Abraão, Moriá foi um altar o mais difícil de todos. Porque ele só foi para lá porque Deus disse, eu quero que você vá lá sacrificar o seu filho. E ainda disse, o seu único filho. Ainda disse, o que tu amas. O filho da promessa está aí. Deus enfiou de uma maneira, irmãos, que não tinha para onde doer mais. E eu trago este paralelo para nós. E Abraão foi fiel. Levou o menino, falou com o menino, fez até o fim, até tirar o cutelo, amarrou direitinho, preparou tudo, amarrou o cutelo e foi descer o cutelo. E foi nesse momento que o anjo brada. Ele disse a Abraão e ele assusta e diz, sim, Senhor. E ele diz, não faças, porque agora eu sei. Agora eu sei, aleluia, agora eu vejo. Ele provou a fidelidade. Como diz Tiago, a fé é provada pelas obras. É provada pelas obras. Então, não existe fé sem obras que prove. A obra é a oportunidade que nós temos de provar a nossa fé. E a pergunta é, será que Deus nos nossos dias tem pedido, tem nos trazido a altares como Moriá? Claro que não vai ser de sacrifícios humanos, porque isso nem existe mais no nosso contexto. Mas Deus tem pedido, às vezes, algo que para nós é como se fosse um filho. É impossível para um coração humano entregar a Deus. E Deus tem pedido, como eu dei alguns exemplos aqui. Eu tive alguns exemplos na vida, até na outra lição compartilhei alguns, cerca de trabalho e oportunidades, etc. Mas eu trago essa pergunta e a pergunta que eu proponho para você, se você tiver um testemunho sobre isso, e diga de passagem, se você for para um estudo como esse, quando você abre a descrição, tem os tempos, cada tópico está separado. Se você quiser assistir só aquele tópico, por exemplo, para ouvir os testemunhos do Moriá, você vai na lição,
Abre aquele maisinho lá e você vai ver as caixinhas com cada tempo. Você vai até a última, que é do último tópico. Aí você toca lá e vai abrir, vai tocar exatamente este momento da lição, tá? Se você quiser fazer assim. Ou lá de baixo você vai passando de tópico em tópico, como você quiser. Te ajuda muito para ver aquilo que você quer. Então eu dou alguns testemunhos lá, mas é o altar do sacrifício maior que Deus pede de nós. E eu acho que, irmãos, todos nós como crentes vivemos dentro do nosso caminhar. Um grande marco para nós é quando nós viemos para Jesus. Alguns sofreram, né, grandemente nessa escolha na sua vida. Mas mesmo dentro da nossa vida cristã, há momentos que é uma coisa entre nós e Deus. E que Deus faz para nos provar como para provar Abraão. E eu pergunto para nós, será que Deus já não nos provou? Pedindo de nós desistir de um caminho que a gente estava com a cabeça de fazer? E você sabe que Deus disse a você, fez você entender, e você sabe que não era. O que você fez? Será que você passou na prova ou deixou de passar na prova? Será que Deus, neste momento, não tem falado a você sobre o sacrifício do seu Moriá? E será que você tem uma história de bênção, de vitória, como Abraão teve? Que não negou a Deus o seu próprio filho, mas entregou. E claro que Deus, ou permitiu, no caso da nossa realidade aqui, ele permitiu, você viu sacrificado aquela realidade na sua vida, e Deus tem sido fiel. Apesar de ter sacrificado aquela oportunidade de trabalho, Deus tem posto pão na sua mesa. Aleluia, te dado alegria. E ninguém sabe aquele caminho, o que seria para nós. Amém? Que Deus nos ajude em nome de Jesus a sermos crentes que levanta estes altares. O altar do dia da bênção, o altar da constância, mas o altar do sacrifício. Que Deus ricamente use você, professor. Não só continue moldando a sua vida, como a minha vida. Nós precisamos, como professores da palavra de Deus e servos de Deus, viver esta palavra para termos exemplos, testemunhos na nossa vida e ensinarmos de dentro para fora. Aleluia! Glória a Deus, este evangelho que é vivo em nossas vidas. E que Deus use você na ministração dessa aula e que possa ser de bênção e trazer, enfim, bênção para os nossos alunos também neste domingo, em nome de Jesus. Amém.